A Carta da Prisão de Birmingham foi escrita por Martin Luther King Jr. em 1963, enquanto ele esteve preso na cidade de Birmingham, no estado de Alabama. Essa carta é um documento histórico significativo no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e desempenhou um papel crucial na luta contra a segregação racial. Enquanto estava preso, escreveu a carta que se segue, que foi a sua resposta a um comunicado público de preocupação e cautela emitido por 8 líderes religiosos brancos do Sul. Enquanto confinado aqui, na prisão da cidade de Birmingham, me deparei com a sua recente declaração chamando nossas atividades atuais de imprudentes e inoportunas. Raramente, se alguma vez, pauso para responder às críticas ao meu trabalho e às minhas ideias. Se eu tentasse responder a todas as críticas que chegam à minha mesa, meus secretários não se ocupariam de mais nada ao longo do dia, e eu não teria tempo para um trabalho construtivo. Mas, uma vez que sinto que vocês são homens de genuína boa vontade e que suas críticas são sinceramente expostas, gostaria de responder à sua declaração em termos que espero que sejam pacientes e razoáveis. Eu acredito que devo explicar o motivo da minha presença em Birmingham, já que vocês foram influenciados pelo argumento das pessoas de fora chegando. Tenho a honra de servir como presidente da Conferência de Liderança Cristã do Sul, uma organização que opera em cada estado do Sul, com sede em Atlanta, Geórgia. Temos cerca de 85 organizações afiliadas em todo o Sul, sendo uma delas o Movimento Cristão do Alabama pelos Direitos Humanos. Sempre que necessário e possível, compartilhamos pessoal, recursos educacionais e financeiros com nossas afiliadas. Há alguns meses, nossa afiliada local, aqui em Birmingham, nos convidou para ficar de prontidão para participar de um programa de ação direta não violenta, caso fosse considerado necessário. Concordamos plenamente, e quando chegou a hora, cumprimos nossas promessas. Portanto, estou aqui juntamente com alguns membros da minha equipe porque fomos convidados. Estou aqui porque tenho laços organizacionais fundamentais aqui. Além disso, estou em Birmingham porque a injustiça está presente aqui. Assim como os profetas do 8º século deixaram suas pequenas aldeias e levaram seu, assim diz o Senhor, muito além dos limites de suas cidades natais, assim como o apóstolo Paulo deixou a sua pequena vila de Tarso e levou o evangelho de Jesus Cristo para praticamente cada aldeia e cidade do mundo greco-romano, eu também sou compelido a levar o evangelho da liberdade além da minha cidade natal específica. Como Paulo, devo constantemente responder ao chamado da Macedônia por ajuda. Além disso, estou ciente da inter-relação de todas as comunidades e estados. Não posso ficar de braços cruzados em Atlanta e não me preocupar com o que acontece em Birmingham. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Estamos presos em uma rede inescapável de mutualidade, amarrados a uma única vestimenta do destino. O que afeta um diretamente, afeta todos indiretamente. Nunca mais podemos nos dar ao luxo de viver com a estreita e provinciana ideia de agitador externo. Qualquer pessoa que viva nos Estados Unidos nunca pode ser considerada um estranho. Vocês lamentam as demonstrações que estão ocorrendo atualmente em Birmingham, mas lamento que a sua declaração não tenha expressado uma preocupação semelhante pelas condições que levaram à ocorrência das demonstrações. Tenho certeza de que cada um de vocês gostaria de ir além do analista social superficial que olha apenas para os efeitos e não lida com as causas subjacentes. Não hesitaria em dizer que é infeliz que as chamadas demonstrações estejam ocorrendo em Birmingham nesse momento, mas diria de maneira mais enfática que é ainda mais infeliz que a estrutura de poder branca desta cidade tenha deixado a comunidade negra sem nenhuma outra alternativa. Em qualquer campanha não violenta, existem 4 etapas básicas: coleta de fatos, para determinar se as injustiças estão presentes, negociação, autopurificação e ação direta. Passamos por todas essas etapas em Birmingham. Não há como negar o fato de que a injustiça racial engloba esta comunidade. Birmingham é provavelmente a cidade mais completamente segregada nos Estados Unidos. Seu triste histórico de brutalidade policial é conhecido em todas as partes deste país. Seu tratamento injusto aos negros nos tribunais
é uma realidade notória. Houve mais atentados à bomba não resolvidos de lares e igrejas de negros em Birmingham do que em qualquer outra cidade desta nação. Estes são fatos duros, brutais e inacreditáveis. Com base neles, líderes negros buscaram negociar com os líderes da cidade, mas os líderes políticos consistentemente se recusaram a participar de negociações de boa fé. Então surgiu a oportunidade, em setembro do ano passado, de conversar com alguns dos líderes da comunidade econômica. Nessas sessões de negociação, foram feitas certas promessas pelos comerciantes, como a promessa de remover as humilhantes placas raciais das lojas. Com base nessas promessas, o reverendo Shuttlesworth e os líderes do movimento cristão do Alabama pelos direitos humanos concordaram em declarar uma moratória de qualquer tipo de manifestação. À medida que as semanas e os meses se desenrolavam, percebemos que éramos vítimas de uma promessa quebrada. As placas permaneceram. Como em tantas experiências do passado, nos deparamos com esperanças despedaçadas e a sombra escura de uma profunda decepção se instalou sobre nós. Então não tivemos outra alternativa além de nos preparar para a ação direta, através da qual apresentaríamos nossos próprios corpos como meio de expor nosso caso à consciência da comunidade local e nacional. Não estávamos desconsiderando as dificuldades envolvidas, então decidimos passar por um processo de autopurificação. Começamos a ter oficinas sobre não violência e nos perguntamos repetidamente: você é capaz de aceitar golpes sem revidar? E você é capaz de suportar os rigores da prisão? Decidimos orientar nosso programa de ação direta ao redor da temporada da Páscoa, percebendo que, com exceção do Natal, esse era o maior período de compras do ano. Sabendo que um forte programa de retirada econômica seria um subproduto da ação direta, sentimos que este era o melhor momento para exercer pressão sobre os comerciantes para as mudanças necessárias. Depois, nos veio à mente que as eleições de março estavam próximas e decidimos rapidamente em adiar a ação até depois do dia da eleição. Quando descobrimos que o Sr. Connor estava no segundo turno, decidimos novamente adiar a ação para que a manifestação não pudesse ser usada para ofuscar as questões. Nesse momento, concordamos em iniciar nossa testemunha não violenta no dia seguinte ao segundo turno. Isso revela que não agimos irresponsavelmente na ação direta. Nós também queríamos ver o Sr. Connor derrotado, então passamos por adiamento após adiamento para ajudar nessa necessidade da comunidade. Depois disso, sentimos que a ação direta não podia mais ser adiada. Você pode muito bem perguntar: por que ação direta? Por que ocupações, marchas e assim por diante? Não seria a negociação um caminho melhor? Você está completamente certo em pedir negociação. De fato, esse é o propósito da ação direta. A ação direta não violenta busca criar uma crise e estabelecer uma tensão criativa de tal forma que uma comunidade que consistentemente se recusou a negociar seja forçada a confrontar a questão. Busca dramatizar a questão de tal maneira que o problema não pode mais ser ignorado. Eu acabei de me referir à criação de tensão como parte do trabalho do resistente não violento. Isso pode soar bastante chocante, mas devo confessar que não tenho medo da palavra tensão. Trabalhei e preguei sinceramente contra a tensão violenta, mas há um tipo de tensão construtiva não violenta que é necessária para o crescimento. Assim como Sócrates sentia que era necessário criar uma tensão na mente para que os indivíduos pudessem se libertar da escravidão de mitos e meias-verdades para o reino desimpedido da análise criativa e avaliação objetiva, devemos ver a necessidade de ter provocações não violentas para criar o tipo de tensão na sociedade que ajudará os homens a se elevarem das profundezas escuras do preconceito e racismo às alturas majestosas da compreensão e fraternidade. Portanto, o propósito da ação direta é criar uma situação tão repleta de crise que inevitavelmente abrirá a porta para a negociação. Concordamos, portanto, com o seu apelo à negociação. Por muito tempo, nossa querida Terra do Sul ficou atolada na trágica tentativa de viver em monólogo em vez de diálogo. Um dos pontos fundamentais em sua declaração é que nossas ações são fora de época. Alguns perguntaram:
Por que vocês não deram tempo para uma nova administração agir? A única resposta que posso dar a essa pergunta é que a nova administração precisa ser instigada tanto quanto a anterior antes de agir. Estaríamos enganados se pensássemos que a eleição do Sr. Boutwell trará o milênio a Birmingham. Embora o Sr. Boutwell seja muito mais articulado e gentil do que o Sr. Connor, ambos são segregacionistas dedicados à tarefa de manter o status quo. A esperança que veio no Sr. Boutwell é que ele seja razoável o suficiente para perceber a futilidade da resistência maciça à desagregação. Mas ele não verá isso sem pressão dos devotos dos direitos civis. Meus amigos, devo dizer a vocês que não tivemos um único avanço nos direitos civis sem pressão legal e não violenta determinada. A história é a longa e trágica narrativa de que grupos privilegiados raramente renunciam voluntariamente a seus privilégios. Indivíduos podem ver a luz moral e voluntariamente abandonar sua postura injusta, mas como Reinhold Niebuhr nos lembrou, os grupos são mais imorais do que os indivíduos. Sabemos, por dolorosa experiência, que a liberdade nunca é concedida voluntariamente pelo opressor. Ela deve ser exigida pelo oprimido. Francamente, eu nunca participei de um movimento de ação direta que tenha sido bem cronometrado, de acordo com o cronograma daqueles que não sofreram indevidamente com a doença da segregação. Há anos ouço a palavra espera. Ela ressoa no ouvido de todo negro com uma familiaridade penetrante. Esse espera quase sempre significou nunca. Tem um tálamo tranquilizador, aliviando o estresse emocional por um momento, apenas para dar à luz a um feto mal formado de frustração. Devemos entender, como o distinto jurista de ontem afirmou, que a justiça adiada por muito tempo é justiça negada. Estamos esperando por mais de 340 anos pelos nossos direitos dados por Deus e constitucionais. As nações da Ásia e da África estão avançando com uma velocidade semelhante a jatos em direção ao objetivo da independência política, enquanto nós ainda nos movemos a passos de carroça em direção à conquista de uma xícara de café em um balcão de almoço. Acho que é fácil para aqueles que nunca sentiram as ferroadas dolorosas da segregação dizerem espere. Mas quando você viu turbas cruéis linchar suas mães e pais à vontade e afogar suas irmãs e irmãos sem motivo aparente, quando você viu policiais cheios de ódio xingar, chutar, brutalizar e até matar seus irmãos e irmãs negros impunemente, quando você vê a grande maioria dos seus 20 milhões de irmãos negros sufocando em uma gaiola hermética de pobreza no meio de uma sociedade próspera, quando de repente você percebe sua língua retorcida e seu discurso gaguejante enquanto tenta explicar à sua filha de 6 anos porque ela não pode ir ao parque de diversões público que acabou de ser anunciado na televisão, e vê lágrimas brotando em seus pequenos olhos quando lhe dizem que Fantal, a cidade da diversão, está fechada para crianças de cor, e vê nuvens depressivas de inferioridade começarem a se formar em seu pequeno céu mental, e vê ela começar a distorcer sua pequena personalidade, desenvolvendo inconscientemente um amargor em relação aos brancos, quando você tem que inventar uma resposta para o filho de 5 anos perguntando em agonia: papai, por que os brancos tratam as pessoas de cor tão mal? Quando você faz uma viagem pelo país e se vê obrigado a dormir noites após noites nos cantos desconfortáveis do seu automóvel porque nenhum hotel o aceitará? Quando você é humilhado dia após dia por placas incômodas que leem brancos e negros? Quando seu primeiro nome se torna negro e o nome do meio se torna garoto, não importa a sua idade, e o seu sobrenome se torna John? Quando sua esposa e mãe nunca receberam o respeitável título de senhora? Quando você é perseguido durante o dia e assombrado durante a noite pelo fato de ser negro, vivendo constantemente de uma postura na ponta dos pés, nunca sabendo o que esperar em seguida, e atormentado por medos internos e ressentimentos externos? Quando você está sempre lutando contra um sentido degenerado de anonimato, então você entenderá por que achamos difícil esperar.
Chega um momento em que a taça da paciência transborda e os homens não mais estão dispostos a serem lançados em um abismo de injustiça, onde experimentam a desolação do desespero corrosivo. Espero, senhores, que possam entender nossa impaciência legítima e inevitável. Vocês expressam uma grande ansiedade sobre nossa disposição de quebrar as leis. Isso é certamente uma preocupação legítima. Já que instamos as pessoas diligentemente a obedecer à decisão da Suprema Corte de 1954, que proíbe a segregação nas escolas públicas, é bastante estranho e paradoxal nos ver conscientemente quebrando leis. Pode-se muito bem perguntar: como você pode advogar a quebra de algumas leis e obedecer a outras? A resposta está no fato de que existem dois tipos de leis. Existem leis justas e existem leis injustas. Concordaria com Santo Agostinho de que uma lei injusta não é lei alguma. Agora, qual é a diferença entre as duas? Como se determina quando uma lei é justa ou injusta? Uma lei justa é um código feito pelo homem que está de acordo com a lei moral ou a lei de Deus. Uma lei injusta é um código que está fora de harmonia com a lei moral. Para colocar nos termos de Santo Tomás de Aquino, uma lei injusta é uma lei humana que não está enraizada na lei eterna e natural. Qualquer lei que eleve a personalidade humana é justa. Qualquer lei que degrade a personalidade humana é injusta. Todas as leis de segregação são injustas porque a segregação distorce a alma e prejudica a personalidade. Ela dá ao segregador uma falsa sensação de superioridade e ao segregado uma falsa sensação de inferioridade. Para usar as palavras de Martin Buber, o grande filósofo judeu, a segregação substitui a relação eu-isso pela relação eu-tu e acaba relegando as pessoas ao status de coisas. Portanto, a segregação não é apenas politicamente, economicamente e sociologicamente insensata, mas também é moralmente errada e pecaminosa. Paul Tillich disse que o pecado é separação. A segregação não é uma expressão existencial da trágica separação do homem, uma expressão de seu terrível afastamento, sua terrível pecaminosidade. Portanto, posso instar os homens a obedecer à decisão de 1954 da Suprema Corte, porque é moralmente correta, e posso instá-los a desobedecer às ordenanças de segregação porque são moralmente erradas. Vamos analisar um exemplo mais concreto de leis justas e injustas. Uma lei injusta é um código que uma maioria impõe a uma minoria que não é vinculante para si mesma. Isso é diferença legalizada. Por outro lado, uma lei justa é um código que a maioria obriga uma minoria a seguir e que está disposta a seguir ela mesma. Isso é igualdade legalizada. Permita-me dar outra explicação. Uma lei injusta é um código imposto a uma minoria que não teve participação em sua promulgação ou criação, porque não teve o direito de votar sem restrições. Quem pode dizer que a legislatura do Alabama, que estabeleceu as leis de segregação, foi democraticamente eleita? Em todo o estado do Alabama, são utilizados todos os tipos de métodos ardilosos para impedir que os negros se tornem eleitores registrados. E existem alguns condados sem um único negro registrado para votar, apesar de os negros constituírem a maioria da população. Pode-se considerar democraticamente estruturada qualquer lei estabelecida em tal estado? Estes são apenas alguns exemplos de leis injustas e justas. Existem casos em que uma lei é justa em sua formulação, mas injusta em sua aplicação. Por exemplo, fui preso na sexta-feira sob a acusação de desfilar sem permissão. Agora, não há nada de errado com uma ordenança que exige uma permissão para um desfile. Mas quando a ordenança é usada para preservar a segregação e negar aos cidadãos o privilégio da primeira emenda de reunião pacífica e protesto pacífico, ela se torna injusta. Claro, não há nada de novo nesse tipo de desobediência civil. Foi visto de maneira sublime na recusa de Sadraque, Mesaque e Abidnego em obedecer às leis de Nabucodonosor, porque uma lei moral superior estava envolvida. Foi praticado
magnificamente pelos primeiros cristãos, que estavam dispostos a enfrentar leões famintos e a dor excruciante dos troncos de execução, antes de se submeterem a certas leis injustas do Império Romano. Em um certo grau, a liberdade acadêmica é uma realidade hoje porque Sócrates praticou a desobediência civil. Jamais podemos esquecer que tudo que Hitler fez na Alemanha era legal, e tudo que os combatentes pela liberdade húngaros fizeram na Hungria era ilegal. Era ilegal ajudar e confortar um judeu na Alemanha de Hitler, mas tenho certeza de que, se eu tivesse vivido na Alemanha daquela época, teria ajudado e confortado meus irmãos judeus, mesmo que fosse legal. Se eu vivesse em um país comunista hoje, onde certos princípios caros à fé cristã são reprimidos, acredito que defenderia abertamente a desobediência a essas leis antirreligiosas. Devo fazer 2 confissões honestas a vocês, meus irmãos cristãos e judeus. Primeiro, devo confessar que, nos últimos anos, tenho ficado gravemente decepcionado com o branco moderado. Estou quase chegando à lamentável conclusão de que o grande obstáculo do negro na caminhada em direção à liberdade não é o conselheiro de cidades brancos ou o membro da Ku Klux Klan, mas o branco moderado que é mais dedicado à ordem do que à justiça, que prefere uma paz negativa, que é a ausência de tensão, a uma paz positiva, que é a presença de justiça, que constantemente diz: concordo com você no objetivo que busca, mas não posso concordar com seus métodos de ação direta, que sente paternalisticamente que pode determinar o cronograma para a liberdade de outro homem, que vive pelo mito do tempo e que constantemente aconselha o negro a esperar por uma época mais conveniente. Uma compreensão superficial de pessoas de boa vontade é mais frustrante do que um completo mal-entendido de pessoas de má vontade. A aceitação morna é muito mais desconcertante do que a rejeição completa. Em sua declaração, você afirmou que nossas ações, mesmo sendo pacíficas, devem ser condenadas porque precipitam a violência. Mas essa afirmação pode ser feita logicamente? Não é como condenar o homem roubado porque sua posse de dinheiro precipitou o ato criminoso de roubar? Não é como condenar Sócrates por seu compromisso inabalável com a verdade e suas investigações filosóficas precipitaram a mente equivocada da população a fazê-lo beber a cicuta? Não é como condenar Jesus porque sua consciência única de Deus e sua devoção constante à sua vontade precipitaram o ato maligno da crucificação? Devemos perceber como os tribunais federais afirmaram consistentemente que é imoral instar um indivíduo a retirar seus esforços para obter seus direitos constitucionais básicos, porque a busca precipita a violência. A sociedade deve proteger o roubado e punir o ladrão. Eu também esperava que o branco moderado rejeitasse o mito do tempo. Recebi uma carta esta manhã de um irmão branco no Texas que dizia: todos os cristãos sabem que as pessoas de cor receberão direitos iguais eventualmente, mas é possível que você esteja com uma pressa religiosa grande demais? Levou quase 2000 anos para o cristianismo realizar o que realizou. Os ensinamentos de Cristo levam tempo para se concretizarem. Tudo o que é dito aqui decorre de um trágico equívoco sobre o tempo. É a estranhamente irracional noção de que é algo no próprio fluxo do tempo que inevitavelmente curará todos os males. Na verdade, o tempo é neutro. Pode ser usado de forma destrutiva ou construtiva. Estou começando a sentir que as pessoas de má vontade usaram o tempo muito mais efetivamente do que as pessoas de boa vontade. Teremos que nos arrepender nesta geração não apenas pelas palavras e ações venenosas das pessoas ruins, mas pelo silêncio espantoso das pessoas boas. Devemos perceber que o progresso humano nunca chega pelas rodas da inevitabilidade. Ela ocorre por meio dos esforços incansáveis e do trabalho persistente de homens dispostos a serem cooperadores de Deus. E sem esse trabalho árduo, o tempo em si se torna aliado das forças de estagnação social.
Você falou de nossa atividade em Birmingham como extrema. A princípio eu fiquei um tanto desapontado que colegas clérigos vissem meus esforços não violentos como os de um extremista. Comecei a pensar sobre o fato de que estou no meio de duas forças opostas na comunidade negra. Uma é a força da complacência composta por negros que, como resultado de longos anos de opressão, foram tão completamente esgotados de autorrespeito e de um senso de ser alguém que se ajustaram à segregação. Por outro lado, há alguns negros na classe média que, devido a um certo grau de segurança acadêmica e econômica, e porque em alguns pontos se beneficiam da segregação, inconscientemente se tornaram insensíveis aos problemas das massas. A outra força é de amargura e ódio e chega perigosamente perto de advogar a violência. Isso se expressa nos vários grupos nacionalistas negros que estão surgindo por toda a nação, sendo maior e mais conhecido o movimento muçulmano de Elijah Muhammad. Esse movimento é alimentado pela frustração contemporânea sobre a contínua existência da discriminação racial. É composto por pessoas que perderam a fé na América, que repudiaram absolutamente o cristianismo e que concluíram que o homem branco é um diabo incurável. Tentei ficar entre essas duas forças dizendo que não precisamos seguir o inativismo dos complacentes ou o ódio e desespero dos nacionalistas negros. Há um caminho mais excelente de amor e protesto não violento. Sou grato a Deus que, por meio da Igreja Negra, a dimensão da não violência entrou na nossa luta. Se essa filosofia não tivesse emergido, estou convencido de que, por agora, muitas ruas do Sul estariam fluindo com torrentes de sangue. E estou ainda mais convencido de que se nossos irmãos brancos classificassem como instigadores da multidão e agitadores externos aqueles de nós que estão trabalhando através dos canais da ação direta não violenta e se recusassem a apoiar nossos esforços não violentos, milhões de negros, pela frustração e desespero, buscarão consolo e segurança nas ideologias nacionalistas negras, um desenvolvimento que inevitavelmente levará a um aterrorizante pesadelo racial. Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. A ânsia pela liberdade virá eventualmente. Isso é o que aconteceu com o negro americano. Algo dentro dele o lembrou de sua herança de liberdade. Algo fora dele o lembrou que ele pode conquistá-la. Consciente e inconscientemente, ele foi varrido pelo que os alemães chamam de Zeitgeist, e com seus irmãos negros da África e seus irmãos marrons e amarelos da Ásia, América do Sul e Caribe, ele se move com um senso de urgência cósmica em direção à terra prometida da justiça racial. Reconhecendo esse impulso vital que envolveu a comunidade negra, alguém deveria entender prontamente as demonstrações públicas. O negro tem muitos ressentimentos reprimidos e frustrações latentes. Ele precisa externalizá-los. Então, deixe-o marchar de vez em quando, deixe-o ter suas peregrinações de oração até a prefeitura. Entenda por que ele precisa fazer manifestações e passeios pela liberdade. Se suas emoções reprimidas não se manifestarem dessas maneiras não violentas, elas se manifestarão em expressões ameaçadoras de violência. Isso não é uma ameaça, é um fato histórico. Então, não disse ao meu povo, livre-se do seu descontentamento, mas tentei dizer que esse descontentamento normal e saudável pode ser canalizado através da saída criativa da ação direta não violenta. Agora, essa abordagem está sendo descartada como extremista. Devo admitir que inicialmente fiquei desapontado por ser categorizado assim. Mas, à medida que continuei a pensar sobre o assunto, gradualmente obtive um pouco de satisfação por ser considerado um extremista. Jesus não foi um extremista no amor? Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam. Não foi Amós um extremista pela justiça? Que a justiça caia como as águas e a retidão como um rio poderoso. Paulo não foi um extremista pelo Evangelho de Jesus Cristo? Eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Martinho Lutero não foi um extremista? Aqui estou, não posso fazer outra coisa.
Ajuda-me, Deus. John Bunyan não foi um extremista? Ficarei na prisão até o fim dos meus dias, antes de zombar da minha consciência. Abraham Lincoln não foi um extremista? Esta nação não pode sobreviver, meio escrava e meio livre. Thomas Jefferson não foi um extremista? Consideramos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais. Portanto, a questão não é se seremos extremistas, mas que tipo de extremistas seremos? Seremos extremistas pelo ódio ou seremos extremistas pelo amor? Seremos extremistas para a preservação da injustiça ou seremos extremistas pela causa da justiça? Eu havia esperado que o moderado branco visse isso. Talvez eu fui otimista. Talvez eu tenha esperado muito. Acho que deveria ter percebido que poucos membros de uma raça que oprimiu outra raça podem entender ou apreciar os gemidos profundos e os anseios apaixonados daqueles que foram oprimidos. E ainda menos são os que têm a visão de ver que a injustiça deve ser erradicada por ação forte, persistente e determinada. Sou grato, no entanto, que alguns de nossos irmãos brancos tenham compreendido o significado dessa revolução social e se comprometido com ela. Eles ainda são pequenos em quantidade, mas são grandes em qualidade. Alguns, como Ralph McGill, Leland Smith, Harry Golden e James Debs, escreveram sobre nossa luta em termos eloquentes, proféticos e compreensivos. Outros marcharam conosco por inúmeras ruas do Sul. Sentaram-se conosco nos balcões de almoço e viajaram conosco nos passeios pela liberdade. Eles sofreram em prisões imundas, infestadas de baratas, sofrendo o abuso e a brutalidade de policiais irritados que os veem como amantes de negros sujos. Eles, ao contrário de muitos de seus irmãos moderados, reconheceram a urgência do momento e sentiram a necessidade de ações poderosas como antídotos para combater a doença da segregação. Agora, permita-me prosseguir mencionando minha outra decepção. Tenho me decepcionado com a Igreja Branca e sua liderança. Claro, há algumas exceções notáveis. Não estou desprezando o fato de que cada um de vocês tomou algumas posições significativas sobre esta questão. Eu os louvo, reverendo Stallings, por sua postura cristã no último domingo ao dar as boas-vindas aos negros para o culto em sua igreja batista, de forma não segregada. Eu louvo os líderes católicos deste estado por integrar o Spring Hill College há vários anos. Mas, apesar dessas notáveis exceções, devo honestamente reiterar que fiquei desapontado com a igreja. Não digo isso como um daqueles críticos negativos que sempre conseguem encontrar algo errado com a igreja. Eu digo isso como um ministro do Evangelho que ama a igreja, que foi nutrido em seu seio, que foi sustentado por suas bênçãos espirituais e que permanecerá fiel a ela enquanto o cordão da vida se prolongar. Tive uma sensação estranha quando fui catapultado repentinamente para a liderança do protesto nos ônibus em Montgomery há alguns anos, que teríamos o apoio da Igreja Branca. Senti que os ministros brancos, sacerdotes e rabinos do Sul seriam alguns dos nossos aliados mais fortes. Em vez disso, alguns poucos foram oponentes ferrenhos, recusando-se a compreender o movimento pela liberdade e distorcendo seus líderes. Muitos outros foram mais cautelosos do que corajosos e permaneceram em silêncio atrás da segurança anestesiante das janelas de vitrais. Apesar dos meus sonhos despedaçados do passado, vim para Birmingham com a esperança de que a liderança religiosa branca desta comunidade visse a justiça da nossa causa e, com profunda preocupação moral, servisse como canal através do qual nossas queixas justas pudessem chegar à estrutura de poder. Eu esperava que cada um de vocês entendesse, mas novamente fiquei decepcionado. Ouvi inúmeros líderes religiosos do Sul convocarem seus fiéis a cumprir uma decisão de desagregação porque é a lei. Mas desejei ouvir ministros brancos dizerem: sigam este decreto porque a integração é moralmente correta e o negro é seu irmão. No meio de flagrantes injustiças infligidas aos negros,
observei igrejas brancas ficarem à margem e simplesmente proferirem irrelevâncias piedosas e trivialidades santimoniosas. No meio de uma poderosa luta para livrar nossa nação da injustiça racial e econômica, ouvi tantos ministros dizerem: essas são questões sociais com as quais o Evangelho não tem nada a ver. E observei tantas igrejas se comprometerem com uma religião completamente fora desse mundo que fazia uma estranha distinção entre corpos e almas, o sagrado e o secular. Houve um tempo em que a igreja era muito poderosa. Foi durante o período que os primeiros cristãos se alegraram quando foram considerados dignos de sofrer pelo que acreditavam. Naqueles dias, a igreja não era apenas um termômetro que registrava as ideias e princípios da opinião popular. Era o termostato que transformava os costumes da sociedade. Onde quer que os primeiros cristãos entrassem numa cidade, a estrutura de poder ficava perturbada e imediatamente buscava condená-los por serem perturbadores da paz e agitadores externos. Mas eles continuaram com a convicção de que eram uma colônia do céu e tinham que obedecer a Deus ao invés de homens. Eles eram poucos em número, mas grandes no compromisso. Eles estavam tão imersos em Deus para serem astronomicamente intimidados. Eles puseram fim a males antigos como o infanticídio e os combates de gladiadores. As coisas são diferentes agora. A igreja contemporânea é frequentemente uma voz fraca e ineficaz com um som incerto. Muitas vezes é a arqui-apoiadora do status quo. Longe de ficar perturbada com a presença da igreja, a estrutura de poder da comunidade média é consolada pela aprovação vocal da igreja às coisas como estão. Mas o juízo de Deus está sobre a igreja como nunca antes. Se a igreja de hoje não recapturar o espírito sacrificial da igreja primitiva, perderá seu som autêntico, perderá a lealdade de milhões e será descartada como um clube social irrelevante e sem significado para o século XX. Eu encontro jovens todos os dias cuja decepção com a igreja se transformou em completo desgosto. Espero que a igreja, como um todo, aceite o desafio dessa hora decisiva. Mas mesmo que a igreja não venha em auxílio da justiça, não tenho desespero em relação ao futuro. Não tenho medo do resultado de nossa luta em Birmingham, mesmo que nossos motivos sejam atualmente mal compreendidos. Alcançaremos o objetivo da liberdade em Birmingham e em todo o país, porque o objetivo da América é a liberdade. Maltratados e menosprezados que possamos ser, nosso destino será entrelaçado com o destino da América. Antes que os peregrinos aterrissassem em Plymouth, nós estávamos aqui. Antes que a pena de Jefferson riscasse as páginas da história com a majestosa palavra da Declaração da Independência, nós estávamos aqui. Por mais de 2 séculos, nossos antepassados trabalharam aqui sem salário. Eles tornaram o algodão rei e construíram as casas de seus mestres no meio de uma injustiça brutal e uma humilhação vergonhosa. E ainda assim, de uma vitalidade inesgotável, nosso povo continua a prosperar e se desenvolver. Se as crueldades inexprimíveis da escravidão não puderam nos deter, a oposição que enfrentamos agora certamente falhará. Venceremos nossa liberdade porque a herança sagrada de nossa nação e a vontade eterna de Deus estão incorporadas em nossas demandas ecoantes. Devo encerrar agora, mas antes de encerrar, sou impelido a mencionar um outro ponto em sua declaração que me incomodou profundamente. Você elogiou calorosamente a força policial de Birmingham por manter a ordem e prevenir a violência. Não acredito que você teria elogiado tão calorosamente a força policial se tivesse visto seus cães violentos e furiosos mordendo literalmente 6 negros desarmados e não violentos. Não acredito que você teria elogiado tão rapidamente os policiais se observasse o tratamento feio e desumano aqui na cadeia da cidade. Se você os visse empurrar e xingar mulheres negras idosas e meninas negras jovens. Se você os visse dar tapas e chutes a homens negros idosos e meninos jovens.
Se você os observasse, como fizeram em 2 ocasiões, recusando-se a nos dar comida porque queríamos cantar nossa graça juntos. Lamento não poder me juntar a você em seu elogio ao departamento de polícia. É verdade que eles foram bastante disciplinados em seu tratamento público dos manifestantes. Nesse sentido, eles têm sido publicamente não violentos. Mas com qual propósito? Para preservar o sistema maligno da segregação. Nos últimos anos, tenho pregado consistentemente que a não-violência exige que os meios que usamos devem ser tão puros quanto os fins que buscamos. Então, tenho tentado deixar claro que é errado usar meios imorais para alcançar fins morais, mas agora devo afirmar que é igualmente errado, ou até mais, usar meios morais para preservar fins imorais. Eu gostaria que você tivesse elogiado os manifestantes negros de Birmingham por sua coragem sublime, disposição para sofrer e incrível disciplina em meio à provação mais desumana. Um dia o Sul reconhecerá seus verdadeiros heróis. Serão pessoas como James Meredith, corajosamente e com um senso majestoso de propósito, enfrentando multidões hostis e a solidão agonizante que caracteriza a vida do pioneiro. Serão mulheres negras idosas, oprimidas e espancadas, simbolizadas por uma senhora de 72 anos de Montgomery, Alabama, que se levantou com dignidade e, junto com seu povo, decidiu não andar nos ônibus segregados, respondendo a quem perguntou sobre o seu cansaço com profundidade desgramatical. Meus pés está cansado, mas minha alma está descansada. Serão estudantes do ensino médio e universitários, jovens ministros do Evangelho e muitos de seus mais velhos, corajosamente e de maneira não violenta, sentando-se em lanchonetes e indo voluntariamente para a cadeia por uma questão de consciência. Um dia o Sul saberá que quando esses deserdados filhos de Deus se sentarem nos balcões das lanchonetes, estavam na realidade defendendo o melhor do sonho americano e os valores mais sagrados em nossa herança judaico-cristã. Nunca antes escrevi uma carta tão longa, ou devo dizer um livro. Tenho medo de que seja muito longa para tomar o seu precioso tempo. Posso assegurar que seria muito mais curta se estivesse escrevendo de uma mesa confortável, mas o que mais tem para fazer quando se está sozinho por dias na monotonia de uma cela de prisão estreita, se não escrever cartas longas, pensar pensamentos estranhos e orar longas orações? Se disse algo nessa carta que seja uma subestimação da verdade e indique uma impaciência injustificada, peço que me perdoe. Se disse algo nessa carta que seja um exagero da verdade, indica que tenho uma paciência que me torna paciente com qualquer coisa menos que a fraternidade, peço a Deus que me perdoe. Seu, pelo ideal de paz e fraternidade, Martin Luther King, Jr.